Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 10, que tem como título Quando a divisão se instala na família. Dentro deste tema nós vamos falar sobre 3 assuntos. O primeiro deles será uma família abençoada. Em segundo lugar, vamos falar sobre problemas. E em terceiro lugar, fim da história. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Uma família abençoada. Jesus nos ensinou que se uma família se divide com os seus membros lutando entre si, ela fatalmente será destruída. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 3, versículo 20 a 25, diz assim a palavra do Senhor. Então ele foi para casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque dizia, está fora de si. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam, ele está possesso de Belzebu, e é pelo maioral dos demônios que ele expele os demônios. Então, convocando-os, Jesus lhe disse, por meio de parábolas, como pode Satanás expelir a Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Abraão, Isaque e Jacó foram abençoados pelo Senhor. Porém, enfrentaram grandes problemas de divisão na família. Vejamos como estes problemas foram contornados pelo Senhor num breve relato da história familiar destes personagens. Da promessa ao nascimento de Isaque. A promessa de um filho gerado de Abrão. Abrão, sabendo que Sarai não podia ter filhos, sugere a Deus que o seu herdeiro seja o servo Eliezer. Porém, em resposta imediata, o Senhor diz que Abrão teria um herdeiro gerado a partir dele mesmo e reitera a promessa de que Abraão teria uma grande descendência como as estrelas do céu. Gênesis capítulo 15, versículos 1 ao 7, diz o seguinte, a palavra de Deus. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão, numa visão, e disse, não temas, Abrão, eu sou teu escudo e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão, Senhor Deus, que me haverás de dar? Se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão, a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo, não será este o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse, olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse, será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para justiça. Disse-lhe mais, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos caldeus, para dar-te por herança esta terra. Um segundo acontecimento, desde a promessa ao nascimento de Isaque, nós temos a aliança celebrada por um ritual de sacrifício e a profecia da escravidão
de Israel no Egito. Abraão pergunta a Deus como ele saberia que possuiria a terra prometida. O Senhor responde inicialmente que ele tomasse uma novilha, uma cabra e um cordeiro, e uma rola e um pombinho, e profetizou que Israel, nação descendente de Abraão, seria escravizada no Egito por 400 anos e depois sairia desta terra com grandes riquezas. Foi através de um ritual de sacrifícios de animais que Deus selou a promessa da posse da terra prometida. Gênesis 15, 8 ao 21, diz assim a palavra do Senhor. Perguntou-lhe Abrão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe: Toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos estes animais, partiu-os pelo meio e lhe pôs em ordens a metades, umas defrontes das outras, e não partiu as aves. Aves de rapinas desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Ao pôr do sol caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: Sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração, tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante, e uma tocha de fogo, que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo: A tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, o Queneu, o Quenezeu, o Cadmoneu, o Eteu, o Ferezeu, os Refaíns, o Amorreu, o Cananeu, o Gigazeu e o Jebuseu. Como o terceiro acontecimento da promessa ao nascimento de Isaque, Sarai interfere na forma de ser para a concretização da promessa de um filho herdeiro para Abrão. Sarai resolve disponibilizar sua escrava Agar para Abrão possuí-la, com o objetivo de dar um filho a Abrão, já que ela não podia ter filhos. Depois que Agar concebe um filho, passa a desprezar sua senhora Sarai, e então Agar é banida do arraial. Gênesis capítulo 16, versículos 1 ao 6 diz: Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar, disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abrão: Seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abrão a Sarai: A tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu de sua presença. No 4º acontecimento da promessa ao nascimento de Isaque,
nós temos a promessa de Deus para Agar, dizendo que de Ismael faria uma grande nação. O anjo do Senhor aparece a Agar junto a uma fonte no deserto e lhe dá 3 orientações, a saber, Agar devia voltar para sua senhora e se humilhar. Segundo, a descendência de Ismael seria muito grande. Terceiro, o nome do menino que ela concebera seria Ismael. Gênesis 16, 7 ao 16 diz a palavra do Senhor. Tendo-a achado o anjo do Senhor, junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, disse-lhe, Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu, fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor, volta para a tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor, multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor, concebestes e dará à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aliança. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor, que lhe falava, tu és Deus, que vê, pois disse ela, não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Por isso, aquele poço se chama Beer-Lahai-Roi, está entre Cádiz e Bered. Agar deu à luz um filho a Abram, e Abram, a seu filho que lhe dera Agar, chamou-lhe Ismael. Era Abram de 86 anos, quando Agar lhe deu à luz Ismael. Como quinto acontecimento da promessa ao nascimento de Isaque, a mudança do nome de Abram e a confirmação das promessas e a circuncisão. O Senhor aparece a Abram, muda o seu nome de Abram para Abraão, reafirmando que ele seria pai de numerosas nações e que lhe daria a terra prometida chamada Canaã, considerando que já selara esta aliança com os sacrifícios de animais. Então, usa a circuncisão, isto é, todo menino nascido em sua casa, a partir de 8 dias, teria o seu prepúcio do órgão genital masculino cortado. Gênesis 17, 1 ao 14. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abraão rosto em terra, e Deus lhe falou, quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei a tua descendência à terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós. Todo macho nas vossas gerações, tanto escravo nascido em casa, como comprado a qualquer estrangeiro que não for da tua estirpe. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa,
e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne, e será aliança perpétua. O incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Como sexto acontecimento da promessa ao nascimento de Isaque, a promessa de um filho para Sara e Abraão. Nos cavalhais de Manre, o Senhor e 2 anjos aparecem a Abraão e anuncia-lhe que Sara teria um filho depois de 1 ano. Sara, que escutava a conversa na tenda, riu-se e não acreditou que isto era possível, pois tanto ela como Abraão já eram de idade bastante avançada. Gênesis capítulo 18, versículos 1 ao 15, diz o seguinte: Apareceu o Senhor a Abraão nos cavalhais de Manre, quando ele estava assentado à entrada da tenda no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. Trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegastes até vosso servo. Depois seguireis avante. Responderam: Faze como disseste. Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara e lhe disse: Amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze pão assado ao borralho. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou o novilho, tenro e bom, e deu ao criado, que se apressou em prepará-lo. Tomou também coalhada e leite, e o novilho que mandara preparar, e pôs tudo diante deles, e permaneceu de pé junto a eles debaixo da árvore, e eles comeram. Então lhe perguntaram: Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu: Está aí na tenda. Disse um deles: Certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda, atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos, avançados de idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume de mulheres. Riu-se, pois, Sara do seu íntimo, dizendo consigo mesmo: Depois de velha e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão: Porque se riu Sara, dizendo: Será verdade que darei ainda à luz, sendo velha? Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, o negou, dizendo: Não me ri. Ele, porém, disse: Não é assim, é certo que riste. Como 7º acontecimento da promessa ao nascimento de Isaque, aí nós temos o nascimento de Isaque, o filho da promessa. A promessa que Deus fizera a Abraão foi concretizada, pois Sara concebeu e deu à luz um filho, que se chamou Isaque, que quer dizer riso, risada, aquele que ri. Este é o filho que receberia as mesmas promessas do Senhor feitas a Abraão. Gênesis, capítulo de número 21, versículos 1 ao 7, diz o seguinte: Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou seu filho Isaque quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou: Quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho?
pois na sua velhice lhe dei um filho. O desprezo de Ismael, irmão de Isaque, como último acontecimento da promessa ao nascimento de Isaque. O desprezo de Ismael, irmão de Isaque, filho de Abraão, e Agar, escrava de Sara. Ao ser Isaque desmamado, Ismael, filho de Agar, zombava Isaque. Sara, mãe de Isaque, enfurecida, exige que Abraão despreze Agar e Ismael, pois não admitia que este fosse herdeiro com seu filho Isaque. Abraão orou ao Senhor e recebeu a orientação de deixar Agar e Ismael partirem para o deserto, pois os guardaria e faria de Ismael uma grande nação. Gênesis capítulo 21, versículo 8 ao 21. Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Beceba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos. E afastando-se, foi sentar-se defronte à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Esta divisão na família de Abraão, entre Isaque e Ismael, foi resolvida pela ação direta do Senhor, que orientou a Abraão a deixar Agar e Ismael partirem. Abraão obedeceu a Deus e assim resolveu este problema de divisão na família. Portanto, devemos pedir a Deus a orientação correta para tratar com sabedoria as circunstâncias de eventuais divisões em nossa família. O casamento de Isaque. Nós temos 4 acontecimentos para a realização do casamento de Isaque. E o primeiro acontecimento é que Abraão manda seu servo buscar uma mulher para Isaque. Eliezer, diante de Abraão, se compromete a não tomar esposa para Isaque, do meio dos cananeus, e que iria para o local onde vivia a parentela de Abraão, para de lá buscar uma esposa para Isaque, e que não levaria Isaque para a terra onde habita os parentes de Abraão, pois a promessa de Deus diz respeito que a terra de Canaã seria dada a Abraão e sua descendência, neste momento representada por Isaque. Um segundo acontecimento para o casamento de Isaque é que Eliezer, o servo de Abraão, faz uma oração para encontrar
uma esposa para Isaque. Eliezer parte da Mesopotâmia para Naor e, junto à fonte de água, ora ao Senhor para que, ao encontrar a moça que respondesse a uma interpretação dele exatamente como determinara, essa seria a esposa escolhida por Deus para Isaque. Como terceiro acontecimento para a consumação do casamento de Isaque, Rebeca é a moça escolhida pelo Senhor para ser mulher de Isaque. Eliezer estava ainda pensando sobre isso, quando aparece uma moça chamada Rebeca, muito formosa, virgem, a qual nenhum homem ainda tinha possuído. E ocorreu exatamente o que ele predissera na ocasião de sua oração ao Senhor, sendo então Rebeca a moça escolhida pelo Senhor para ser mulher de Isaque. E como quarto e último acontecimento para o casamento de Isaque, nós temos o casamento de Isaque com Rebeca. Eliezer leva Rebeca das terras de Naor de volta à Mesopotâmia e a apresenta a Isaque, que prontamente a recebe e se casa com ela. Estes 4 acontecimentos, de forma resumida, que consolidou, consumou no casamento de Isaque, este histórico está registrado no livro de Gênesis, no capítulo 24, do versículo 1 até o versículo 67. Passemos agora a estudar o item 2, problemas. Então, após o casamento de Isaque e Rebeca, então vem uma descendência, agora a descendência de Isaque. Já que Isaque era descendente de Abraão, agora vamos falar sobre os problemas que ocorreram no âmbito ou dentro da família de Isaque. E aí vem o primeiro acontecimento na descendência de Isaque, é o nascimento de Jacó e Esaú. Jacó e Esaú foram concebidos no ventre materno de Rebeca, e o Senhor profetizou que haveria uma divisão na família, formando dois povos distintos, onde o mais velho dos gêmeos, Esaú, serviria ao mais novo, Jacó. Gênesis, capítulo de número 25, versículo 19 a 26, diz assim a palavra do Senhor. São estas as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque. Era Isaque de 40 anos, quando tomou por esposa a Rebeca, filho de Betuel, o arameu de Padã Arã, e irmã de Labão, o arameu. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela, então disse, se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor, 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumpridos os dias para que desse à luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro ruivo, todo revestido de pelo. Por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão. Segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaque de 60 anos, quando Rebeca lhes deu à luz. Esaú vende o seu direito de primogenitura. Esaú desprezou seu direito de primogenitura, concedendo a Jacó por causa de pão e de um coziado de lentilhas, pois viera do campo faminto. E Jacó astutamente se apossa do direito de primogenitura em troca dos alimentos. Isaque amava mais Esaú e Rebeca amava mais a Jacó.
sendo esta postura dos pais um elemento indutor de divisão na família. Gênesis capítulo 25, versículo 27 a 34, diz assim: cresceram os meninos, Esaú saiu perito caçador, homem do campo, Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaque amava a Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava a Jacó. Tinha Jacó feito um cozinhado, quando esmorecido veio do campo Esaú. E lhe disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamasse Edom. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou a ponto de morrer. De que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu seu direito de primogenitura a Jacó. Depois deu, pois, Jacó a Esaú o pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu. Levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Em terceiro lugar, neste acontecimento da descendência de Isaque, da vida de Jacó e Esaú, Jacó se faz passar como sendo Esaú, para receber a bênção de Isaque. Jacó vai à presença de seu pai Isaque e se passa por Esaú, para receber a bênção que seria de Esaú. Tudo planejado por sua mãe Rebeca, que gostava mais de Jacó do que de Esaú. Por este fato, Esaú, como quarto acontecimento da descendência de Isaque, Esaú passa a odiar Jacó e planeja matá-lo. Esaú vai à presença de seu pai Isaque e toma o conhecimento de que fora enganado por Jacó, que se fez passar por ele diante de seu pai e que também roubara a sua bênção e com muito ódio no coração planeja então matá-lo. Gênesis 27, 30 ao 41 diz assim: mal acabara Isaque de abençoar Jacó, tendo este saído da presença de Isaque seu pai, chega Esaú, seu irmão, da sua caçada, e fez também ele uma comida saborosa. A trouxe a seu pai e lhe disse: levanta-te, meu pai, e come da caça de teu filho, para que me abençoes. Perguntou-lhe Isaque, seu pai: quem és tu? Sou Esaú, teu filho, o teu primogênito, respondeu. Então estremeceu Isaque de violenta comoção e disse: quem é, pois, aquele que apanhou a caça e matou-se? Eu comi de tudo antes que viesses e o abençoei, e ele será abençoado. Como ouvisse Esaú tais palavras de seu pai, bradou com profundo amargor e lhe disse: abençoa-me também a mim, meu pai. Respondeu-lhe o pai: veio teu irmão astuciosamente e tomou a tua bênção. Disse Esaú: não é com razão que se chama ele Jacó? Pois já duas vezes me enganou. Tirou-me o direito de primogenitura e agora usurpa a bênção que era minha. Disse ainda: não reservaste, pois, bênção nenhuma para mim? Então respondeu Isaque a Esaú: eis que eu constituí, melhor dizendo, em teu senhor, e todos os seus irmãos lhe dei por servos. De trigo e de mosto o apercebi, que me será dado fazer-te agora, meu filho. Disse Esaú a seu pai: acaso tens uma única bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantando Esaú a voz, chorou. Então lhe respondeu Isaque, seu pai: longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação, e sem orvalho que cai do alto. Viverás da tua espada, e servirás a teu irmão. Quando, porém, te libertares, sacudirás o seu jugo da tua cerviz. Passou Esaú a odiar a Jacó, por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado, e disse consigo: vem próximos os dias
de luto por meu pai. Então matarei a Jacó, meu irmão. Portanto, aqui se deflagrou uma divisão na família de Isaque, em sua descendência, entre Jacó e Esaú. E então, nós passamos agora a estudar o item 3 da lição para conhecer o fim da história. E o fim da história é que vai haver uma reconciliação entre Jacó e Esaú, e antes desta reconciliação, temos 3 fatos importantes. Primeiro, a fuga de Jacó. Rebeca comunica a Jacó que Esaú quer matá-lo e diz para Jacó fugir para Harã, para a casa de seu irmão Labão. Rebeca também fala com Isaque para orientar a Jacó não tomar esposa dentre as filhas de Canaã. Então Jacó foge lá da terra de Canaã e vai para Harã. Lá casa-se, então depois retorna à terra de Canaã, à terra de seus pais. Jacó em Padã Harã casou-se, constituiu família, conquistou bens e riquezas e então resolve voltar para a casa de seu pai Isaque, a terra de Canaã. E depois deste retorno, como terceiro ponto para o fim desta história, para a reconciliação entre Jacó e Esaú, então Jacó se reconcilia com seu irmão Esaú. Jacó se reconcilia com Esaú com abraços e beijos, ambos chorando, deixando para trás todo o rancor, ódio e divisão familiar. O amor e o perdão foram cruciais para eliminar de vez todo o rancor e ódio de Esaú para com Jacó. A divisão familiar foi superada, primeiramente pelo amor, ratificada no perdão. Segundo a presença do Senhor na vida de Jacó. Devemos orar sempre pela nossa família, tendo sempre em mente que a prática do amor e do perdão eliminará qualquer consequência de eventuais divisões na família. Concluindo a aula de hoje, a história relacional de Jacó e Esaú nos mostra que toda e qualquer família dividida, ela não permanece. E assim, para a preservação da nossa família, a mesma deve ter como base em seu seio ou no seu convívio o amor, o perdão, mas sobretudo, a presença de Deus. Louvado seja o Senhor. Uma bênção especial de Jesus para você. Amor a Cristo, a glória é de Deus. Até ao nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.